O Milito falou justamente sobre isso, né? Entender que a dor de perder um título também é difícil de superar, porque mesmo que comece uma semana e com novos objetivos, e o Atlético ainda com um grande objetivo pela frente, como a Copa Libertadores, o finalista ao lado do Botafogo, o Atlético também tinha que lidar com essa questão de enfrentar novamente o time que o venceu, que o derrotou, né, nos 2 jogos da final da Copa do Brasil, diante da sua torcida, com tudo o que aconteceu também, tem a carga emocional de tudo que rolou na Arena MRV, então seria uma semana difícil. Esse um ponto foi bastante valorizado pelo técnico Gabriel Milito e também pelo elenco. Agora o Atlético está com 42 pontos na tabela de classificação da Série A, está a 5 pontos da zona de classificação ali da pré-Libertadores, né, que agora por enquanto é G7, com o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Então está a 5 pontos justamente do rival Cruzeiro, que tem 47 pontos neste momento. O Atlético ainda é aquele time que tem um jogo a menos na conta, né, para terminar aí. Então pode contar com tentar conseguir uma vitória a mais do que os seus adversários na corrida, mas precisa de toda forma olhar para o Campeonato Brasileiro com bastante carinho, como o Milito fez para esse jogo, colocou a campo quem ele tinha de melhor, testou o Bernard novamente no time titular, mais um grande jogo do Everson, e a gente atualiza que o Atlético tem bastante confiança na renovação do Everson, porque o Everson chegou a ser sondado pelo Bahia, né? Até o staff dele chegou a receber contato de uma possibilidade de pensar no Bahia numa próxima temporada. Ele tem contrato até dezembro de 2025, o Atlético quer renovar, tem bastante interesse em continuar com o goleiro. Enfim, próximos dias aí serão dias de bastante emoções. O Atlético tem jogo novamente no próximo final de semana, né? Pelo Campeonato Brasileiro. No sábado vai enfrentar o Atlético Paranaense, mas até lá ainda tem muito para pensar e jogadores também para recuperar. Não só fisicamente, Mari, mas mentalmente é a parte principal do Atlético agora. Verdade que o grande objetivo e as informações que saem, né, de dentro do Atlético é essa obsessão que existe, especialmente até do Hulk, que eles sonham em conquistar a Conmebol Libertadores. Só que perder o título em casa, como foi na Copa do Brasil, e essa sequência ruim no Brasileiro, Vitória Leite, transformam todo esse ambiente do Atlético de uma energia que o Galo precisa voltar a vencer para voltar a jogar aquele futebol que a gente já viu sob o comando do Milito. É isso, né? Uma boa tarde para vocês, para quem nos acompanha. A gente já falou sobre o Atlético hoje aqui mais cedo. O problema desse momento, acredito que seja a parte mental, assim. Eu falo, acredito, como setorista, né, por estar acompanhando, mas de fato o Milito chega a externar isso, né? Porque sai de uma derrota como foi para o Flamengo, dos 2 jogos, e aí tem mais um jogo contra o Flamengo, num campeonato que precisa dar uma remontada, que precisa dar uma resposta, porque o Atlético não foi campeão da Copa do Brasil, resta a Conmebol Libertadores, mas pode ficar aí numa zona do nada, digamos assim, né, no Campeonato Brasileiro, se não se resolver, se não melhorar essa questão de pontuação. Tem jogo no final de semana contra o Atlético Paranaense, né, rodada atrasada, então aí já acaba aqueles jogos atrasados que o Atlético tinha, porque chegou em um momento da competição a ser o único time com 3 jogos atrasados. Tem esse jogo contra o Atlético Paranaense para cumprir. E ainda tem mais jogo antes da final da Libertadores. E agora, o Milito não tem mais problema com lesão, que nem ele teve numa boa parte do calendário, né? Agora ele tem praticamente todo mundo à sua disposição. Pode usar o Bernard no último jogo, o Zarate de volta. Pode agora pensar em Paulinho, Hulk ou Daverson ali para o ataque, porque ele tem todo mundo à disposição. E para a Conmebol Libertadores pode usar Daverson e Fausto Vera, que tem sido 2 jogadores importantes para ele. Então, assim, como ele disse, tem muita coisa que não sai para fora, né? Que a gente não chega, que a gente não tem essa informação. Mas essa parte anímica mesmo do time, a gente sente bastante na cobertura, na mudança mesmo de postura dos últimos jogos, quando a gente tem conversado com os jogadores na zona mista, assim. A gente sentiu um cansaço, sendo muito sincero, e acho que por um ano longo mesmo, um ano de muitos jogos, de muita competitividade e essa sensação de muita oscilação no Campeonato Brasileiro, ao mesmo tempo que está aí disputando 2 finais. Mas uma coisa que a gente pode deixar à vista para o atleticano é que o Atlético está trabalhando para começar a temporada já com o Gabriel Milito no comando ainda, colocar um time para que ele consiga jogar mais, ter um tempo aqui na casa, né? Eles querem essa mentalidade também. Então a gente vai ver, claro que uma final muda muita coisa, mas existe bastante confiança no trabalho do treinador
tendo em vista todas essas questões também. Mari e Bruno. Agora, pro lado do Atlético. Mas é melhor a gente mudar de assunto. Não, é isso que eu tô falando. Chega, deu, valeu, bacana. Ninguém vai cortar isso e postar nas redes sociais. Pro lado do Atlético, Breiler, ontem era... O resultado que seria tenebroso seria a derrota. Mas era muito sobre o comportamento do time, muito sobre a moral dos jogadores. O jeito que os atletas saíram de campo, apitou, o árbitro lá que vocês estavam elogiando, falei rápido, apitou, os jogadores saíram. O que eles tiram dali? Não, um ponto importante, até porque o Atlético tem mais 4 jogos antes da Libertadores e fazendo mais uma vitória já vai tranquilo, pelo menos em relação a risco de rebaixamento, que é remoto, mas existe. Por outro lado, apesar de ter segurado o 0-0, o Everson melhor em campo mais uma vez, deixa a impressão de um time que ainda carece de soluções, de um Milito que ainda precisa buscar um cenário de recuperar não só a confiança, mas a estrutura tática confiável para um jogo do tamanho contra o Botafogo. Então, Scarpa pelo lado direito, por exemplo, algo que ele já tentou e não tem funcionado. E o Scarpa hoje eu vejo como o melhor articulador do Atlético, o cara que tem maior chance de criar boas jogadas, a não ser o Hulk, é o Scarpa. E às vezes pode também abrir mão dessa ideia. Scarpa pelo lado direito não está funcionando, vamos tentar centralizar. O Bernard com dificuldade mais uma vez, não se encontra nesse retorno ao Atlético. Então, tem de buscar um time que consiga criar mais e consiga sair de pressão que ele vai enfrentar contra o Botafogo. Muita. O cenário do jogo de ontem, e até mesmo o cenário da final do primeiro jogo contra o Flamengo, também no Maracanã, mostra muito do que o Botafogo vai fazer. Vai pressionar lá na frente, não vai dar tranquilidade na saída de bola. Então, nesse cenário, eu vejo que uma das coisas que o Milito pode repensar é o posicionamento do Scarpa, que o desempenho vem baixado. E ali ele já produziu muito, mas está manjado e não tem conseguido funcionar bem. E pode ser uma das alternativas para o Milito mexer pensando já na final. E só para a gente destacar, Marra, desculpa, as defesas do Everson. Nossa. Que a gente tem uma tela que mostra como ele foi importante nos 2 últimos jogos, né? É verdade que no último jogo o resultado não foi positivo para o Atlético. Mas a quantidade de defesas que ele fez nesses 2 jogos contra o Flamengo, e defesas difíceis, não foram? Sim. Várias delas. Foram várias defesas difíceis e ontem, de fato, ele conseguiu segurar o resultado aí para o Atlético. Finalizações contra, 44. Certas, 16. Fez 15 defesas. Ele só não segurou, então, aquela cavadinha do Plata. Sim. São 15 defesas nesses 2 jogos. Sim. E demais, né? Assim, porque o Atlético estava sendo superado na defesa, mas não o Everson. Não é chute no meio, né, Marra? Que a gente está colocando meia altura, baixo no canto, do no lado meio, direito, do lado esquerdo. Assim, 2 ali, né? Que foi o lance do Plata, mas que é gol, né? Gols prevenidos, quase 4, olha só. São aí os gols. Sim. Ele está num momento especial e acho que sim, o Atlético tem que tomar muito cuidado, porque ele é um jogador cobiçado por outros clubes, né? E um jogador já de 34 anos, que deve buscar um contrato, talvez o último, não sei, o goleiro pode durar mais, né? E ele não dá sinais de que está baixando, né? O nível de treinamento dele parece estar cada vez melhor. E eu conversei com o Everson aqui no Bola da Vez. Ele falou para mim que sim, já estava conversando sobre renovação de contrato. Só que isso tem uns 2 meses, né? E é claro que agora muito tem se falado sobre o Bahia. O Bahia sim fez proposta, eu tenho informação. O Bahia fez proposta para o Everson, mas ele vai esperar o ano acabar, né? Assim. E acho que não depende de ganhar a Libertadores ou não. Acho que é questão de valorização e de fazer um contrato que talvez seja o último e que seja o melhor contrato para final de carreira. Torcida atleticana, prestem muita atenção no que eu vou falar agora para vocês. É informação urgente, a bomba explodiu, a torcida atleticana está revoltada com o desempenho, né, que esses jogadores estão tendo nos últimos jogos. Ganhamos do River Plate porque, assim, é uma equipe fraquíssima. É uma equipe que qualquer time está conseguindo ganhar bem, principalmente times brasileiros. Agora, quando o Atlético vai para decisões com time brasileiros, isso está deixando a desejar. Vimos contra o Flamengo, o Atlético só fez gol pela falha do zagueiro do Flamengo. No agregado foi 4-1, podendo ser 6-7. O tanto de oportunidades que o time carioca teve na nossa arena MRV foi algo absurdo no finalzinho do jogo. Então, assim,
Alguma coisa tem que mudar, alguma não, muitas coisas tem que mudar, né, no Atlético Mineiro, postura, né, ter a inteligência, né, de disputar a decisão da melhor maneira possível, porque o torcedor atleticano não merece viajar para a Argentina e não ganhar esse título. Nós temos que ganhar esse título da Libertadores, custa o que custar. Vocês concordam? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Então é isso, torcida atleticana. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!